Olá, tudo bom, queridos, amados, preciosos? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira! Hoje, terça-feira, 10 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, nosso maravilhoso Senhor Jesus, perfeito em tudo que faz. Bom dia, Jussara, José, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Bom dia, queridos, que bom vocês aqui na live. Bom dia. Amados, queridos, que em nome de Jesus essa seja uma grande terça-feira para todos nós, com alegria, com boas notícias, com paz, com amor. Uma terça-feira onde a gente busque intencionalmente ao nosso Senhor Jesus, que a gente busque Ele com todo o nosso coração. Busque primeiro abençoador, queridos. Tem muitas pessoas que procuram somente as bênçãos vêm atrás da gente. Procure primeiro abençoador, procure conhecer Jesus, procure se relacionar com Ele e você com certeza vai se surpreender com as maravilhas de Jesus, com o próprio Senhor Jesus se revelando ao seu coração, porque Ele quer se revelar para você. Pode ter certeza disso, dessa afirmação. Queridos amados, e nós vamos ver hoje uma passagem que a gente encontra lá em Colossenses 3. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 16. Peraí. Perdão, amados, do versículo 12 até o versículo 17, com foco no 15, que é uma parte que eu falo, um versículo que eu falo bastante aqui na live sobre a paz no nosso coração ser o juiz. Vamos nos aprofundar nessa palavra, queridos, amados, preciosos, vamos nos alegrar nessa terça-feira abençoada, nessa terça-feira onde a gente sabe, amados, a Bíblia nos diz em vários momentos para a gente renovar a nossa mente, para que assim como a gente pensa, assim é. Então a gente acaba trazendo certas coisas para a nossa vida que a gente não precisa trazer, por conta dos nossos pensamentos equivocados, por conta da insistência que a gente tem em alguns assuntos, por conta daquela porta que a gente sabe que precisa fechar, mas deixa uma frestinha aberta, por conta, né, amados, daqueles 100% que Deus quer de nós, mas a gente fica ali entregando 97, 98, 99, né? A Bíblia nos ensina que a gente, assim como pensa, assim a gente é, né? Ou seja, a gente acaba trazendo, a gente acaba virando, se tornando aquilo que a gente fica ali pensando. Mas há um nível mais profundo, há um outro lugar onde Deus quer nos levar um nível a mais de intimidade, de relacionamento com Ele, de uma vida diferente daquela que estamos levando, uma vida onde a gente compartilha a ansiedade, a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, uma vida onde a gente entrega os nossos fardos pesados para o nosso Senhor Jesus e Ele simplesmente diz que a gente lança o fardo pesado sobre ele, nós carregamos o fardo dele leve, amados. E ele ainda diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então temos muito que aprender com o nosso Senhor Jesus, né, amados? Cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente ouve uma pregação, cada vez que a gente abre nosso coração, né, para ouvir a palavra de Deus, para ler, para meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. E a palavra de Deus, ela entra, ela penetra em todo o nosso ser, ela vai nos transformando, ela vai transformando toda a nossa vida, ela vai transformando de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente quer que mude fora, mas é doloroso, mas necessário. Olha para dentro, amados. E a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olhar para dentro dói. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu estava ali achando que era aquela pessoa, mas quando eu permiti que o Espírito Santo me mostrasse, eu vi que não tem nada a ver com ela, tem tudo a ver comigo. Então, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. E Deus é amoroso, Ele vai nos conduzindo a essa mudança. Queridos, dito tudo isso, agora sim, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve.
Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar esse dia em suas mãos, entregar a live do Jesus Nosso de cada dia em suas mãos. Queremos, Pai, pedir para o Senhor continuar a abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, bem como de todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que provém todas as coisas, Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor supra as nossas necessidades. Não tem nada adiantado, não tem nada atrasado. Tudo acontece na hora certa, quando estamos alinhados com o Senhor. Queremos a cada dia, Pai, a cada dia alinharmos o nosso coração com o Seu, estarmos alinhados à Sua vontade. Queremos viver a Sua vontade, Pai, porque somente ela é boa, agradável e perfeita. Então é essa vontade, é essa vida que nós queremos viver, Pai. Então para isso ajude-nos a cada dia a transformarmos e renovarmos a nossa mente, Pai. Paizinho, nós também agradecemos, Pai, por cada respirar, a cada amanhecer, por quando chove nós agradecemos, quando está sol nós agradecemos, quando está frio agradecemos, calor agradecemos, nós agradecemos pela vida, Pai. Agradecemos que tudo tem uma estação, todas as fases têm uma estação. E o Senhor já nos deu plena habilidade e capacidade de passar por cada uma delas. Obrigada por estar sempre conosco, obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por sempre segurar a nossa mão. Paizinho, nós queremos reafirmar nesse dia a nossa completa e absoluta dependência do Senhor, Pai. Se estamos aqui respirando, é porque o Senhor quer que estejamos aqui, Pai. E o Senhor tem algo para nós e nós queremos buscar esse algo, essa missão, esse propósito. Agradecemos, Pai, pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia, que nos segue incansavelmente. Obrigada por derramar o seu amor no nosso coração. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina tudo e que a paz seja sempre o juiz no nosso coração. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por nos olhar com amor. Obrigada, nós recebemos, Pai. Nós não resistimos e sim recebemos, Pai, o seu amor na nossa vida, no nosso coração, nos guiando. Sem ti, nada somos, Pai. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai do nosso coração. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia maravilhoso, alegre, feliz, próspero, cheio de boas notícias. 10 de junho de 2025. Como assim, Paula? Assim como você pensa, assim acaba vindo para a sua vida, amados. Pode ver, às vezes você está ali, começa ali a entrar, não vem um pensamento ruim, você entra ali numa sequência de pensamentos ruins, e isso é comum, nós somos seres humanos, né, amados? Mas o convite de Deus é para que a gente esteja no momento presente, com a nossa mente prestando atenção naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos fazendo, mas é muito fácil a gente se distrair, e quando vê, no mesmo lugar ali, de repente você está em algum lugar na sua casa, aí começa a vir um pensamento ruim, e vai vindo, e vai aumentando, aquela história começa a aumentar dentro da sua própria mente, da nossa própria mente, em nenhum outro lugar. Aquilo ali vai virando uma tragédia, vai virando um adoeci, aquela pessoa isso, aquilo aqui. Nada está acontecendo. E aquilo ali vai gerando uma ansiedade dentro de nós, nosso coração vai acelerando, já começa a ficar apavorado com alguma coisa que não está acontecendo. Não existe. Porém, Deus nos chama para a gente transformar a nossa mente, amados, todos os dias. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da vossa mente. E isso é algo que a gente precisa estar sempre atento, amados, sempre prestando atenção, sempre atento, porque vira e mexe, a gente pode começar a ir por esse caminho. Então, quando isso acontecer, respira, fala, eu cancelo, não quero mais saber desse tipo de pensamento aqui, isso não está acontecendo em nenhum outro lugar, só na minha mente, então não quero que isso aconteça na minha mente, eu vou me transformar, eu vou ler a palavra de Deus. Aí você começa a declarar a palavra de Deus, começa a meditar nos versículos, faz uma oração, vai pensar em coisas boas, vai pensar em coisas que edifiquem, vai pensar em coisas que vão trazer paz, vão trazer alegria para a sua vida com um pensamento. E naquele mesmo lugar ali que você estava,
você começa a ser energizado de coisas boas, pensamentos bons, e isso vai modificando ali toda a sua vida. A nossa mente, ela tem muito poder, amados. Então, que a gente use sempre para nos ajudar, para nos fortalecer, para ficarmos cada vez mais firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Em vários momentos, Deus nos fala sobre a importância da gente renovar a nossa mente. Porque ele que fez a nossa mente, Ele conhece completamente. Então, que a gente use sempre para nos fortalecer, para ficar mais perto de Deus, para pensar em coisas boas. A Bíblia também nos ensina a pensarmos sempre em coisas boas, coisas que vão nos edificar, coisas que vão nos levar para um bom caminho. E nós vamos ver aqui em Colossenses 3, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 17, e o nosso foco total, o nosso hiperfoco hoje é do versículo 15. Vamos lá, queridos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra e em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amados, quantos aprendizados nesses versículos. Não é verdade? Aqui a gente vê logo no início, Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda. Você vê que não há nada superficial na nossa vida com Deus. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Muitas vezes só aqui no início a gente já lê e fala, opa, tô bem fora, preciso alinhar. Só que, amados, graças a Deus que Deus é misericordioso, Ele não erra endereço, Ele manda essa palavra para que a gente esteja atento, para que a gente se alinhe com a palavra dele. Então veja, se de repente você está ouvindo, né? Ai, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meu Deus, eu não sou paciente, não sou manso, não tenho compaixão, não tenho bondade e humildade, então passou lá longe. Hoje é uma ótima oportunidade para que você reflita sobre essas características que nós já temos e precisamos desenvolver. Quando a gente quer, a gente desenvolve essas características. São fundamentais, amados. São marcas de que estamos firmados em Jesus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, assim como o Senhor lhes perdoou. Sabe, queridos, a gente não só precisa perdoar as outras pessoas. A gente sabe que Jesus em vários momentos falou isso, e a Bíblia em vários momentos nos diz sobre a importância do perdão, para que a gente não fique ali carregando aquele fardo, né, aquele saco de areia pendurado no pé. Tudo que a gente vai ali é pesado por conta daquela falta de perdão. Então a Bíblia nos ensina a perdoarmos, a liberarmos, assim como Deus nos perdoou. E a gente também, ou seja, quando Ele diz que a gente pode, deve perdoar as outras pessoas, Ele mesmo já nos deu essa capacidade, essa habilidade de perdoar as outras pessoas também. Mas a gente não pode esquecer, amados, de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes coisas não chegam na nossa vida porque a gente não consegue se perdoar.
a gente até consegue perdoar o outro, a gente anda conforme não. Jesus disse que é para perdoar 70 vezes 7. Eu quero andar conforme o ensinamento de Jesus, porque se ele disse que eu devo perdoar 70 vezes 7, e ele disse, então, ótimo, eu vou exercer essa habilidade de perdoar, não assim só falando, eu te perdoo, porque isso acontece também, a gente sabe, não, te perdoo completamente, nossa, você tá mais do que perdoado, você tá mais do que perdoada, aí basta pensar naquela pessoa que já vê aquela raiva, aquele ódio, ver aquela história toda de novo, à tona, de ficar ali pensando como que teria sido o desfecho se aquela história tivesse sido diferente. O verdadeiro perdão é quando a gente pensa naquela história, pensa naquela pessoa e a gente fica ali no modo neutro. Simplesmente nada. Ótimo, realmente perdoou com todo o coração. Mas também, amados, a gente precisa fazer isso com a gente mesmo. Como eu estava dizendo, muitas vezes a gente diz, não, já me perdoei, eu já esqueci, já tá tudo certo. E às vezes a gente fala pra gente mesmo, a gente com a gente fala, não, já perdoei, tá tudo bem, tá tudo bem. Eis que a gente se pega pensando de novo e de novo naquilo que a gente fez, naquilo que a gente falou. E, amados, isso são acusações, ficam ali nos lembrando aquilo tudo. Você fez aquilo e lembra a gente daquela cena, daquele momento que a gente deveria ter dito, não disse, da que a gente disse, não deveria ter dito, que a gente fez e não deveria ter feito, não fez e deveria ter feito, e por aí vai. Mas a gente sabe que essas acusações não vêm de Deus. A Bíblia nos diz que a acusação vem do diabo, não vem de Deus, amados. Então você está aí, de repente, com acusação em cima de acusação, em cima de acusação, em cima de acusação, na sua própria mente, de noite e dia. Ora sobre isso, entregue isso nas mãos do Senhor. Perdoe-se completamente, porque nós já temos essa habilidade de nos perdoar. E você pensa, Deus já me perdoou, então por que eu não vou me perdoar? Deus, soberano sobre todas as coisas, já me concedeu o perdão. Então Deus me perdoa, e o perdão é completo. Ele sara todo o nosso ser, o perdão completo de Deus. Assim, Ele também espera que a gente tenha esse olhar para nós mesmos, com amor, com compaixão, com bondade, com misericórdia, que a gente se perdoe. E assim também, quando a gente se perdoa, a gente consegue elevar a nossa régua de amor e obedecer ao mandamento do nosso Senhor Jesus. Ame aos outros como vocês se amam. Então, para a gente amar muitas outras pessoas, primeiro a gente precisa se amar muito. Aí a gente tem muito amor por nós mesmos. Então, a gente transborda na vida das outras pessoas. Então, perdoe-se, queridos, tá tudo bem, tá? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí vem o nosso versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Queridos, quantos momentos a gente fica ali com alguma situação, remoendo alguma situação, que Deus já está ali dizendo pra gente o que é pra gente fazer, e a gente não para olhar para dentro e ver se temos paz, no coração. Sabe, amados, a paz de Cristo é o juiz no nosso coração. Então, amados, o convite de hoje também é para que você reflita sobre essas palavras, para que você reflita se você, em algum determinado assunto, de repente mais de um assunto, como é que está o seu coração com relação a esse assunto? Você está tendo paz no seu coração? Ou você está ali vivendo inquieto? A Bíblia também nos diz que Deus não é Deus de confusão. E muitas vezes nós insistimos em alguma coisa, às vezes mais de uma coisa. A gente insiste em algo que não traz paz nenhuma. Que a gente deita com aquela tensão, com aquela preocupação. Acorda com aquela preocupação, com aquele incômodo. Pensa naquele assunto, naquela pessoa, naquelas pessoas e vem aquele incômodo ali, você não consegue ter paz, você fica ali diferente perto daquela pessoa, você não consegue ser você mesmo, você não consegue descansar, você parece que precisa ficar sempre ali
pisando em ovo, você nunca sabe como dizer, o que dizer, como se comportar. Então você fica ali inquieta sempre, não tem paz nenhuma naquele assunto, não tem paz nenhuma com aquela pessoa. Para e pensa, porque tem algo aí que Deus quer falar. Com certeza, todas as vezes que a gente vê que não tem paz, é um momento para a gente refletir nesses versículos, amados. Vem aqui para Colossenses 3, leia e medite o versículo 12 até o versículo 17, se quiser. Leia mais, expanda mais, leia Colossenses 3, mas você se agarra na palavra de Deus, você se agarra nesse versículo que diz que a paz, que seja a paz de Cristo, o juiz no nosso coração. A ausência de paz sobre alguma coisa quer dizer muita coisa, amado, muita coisa. E claro, a gente não está falando de um momento, amados, que, por exemplo, tem algo na sua vida causando ali uma ansiedade, uma angústia, uma aflição, alguma circunstância, algo momentâneo. É aquela oração que você faz, que você pensa ali naquilo e você está ali com aquela ausência de paz, com aquele incômodo. Você pensa naquilo ali e está com aquele incômodo, não uma circunstância, mas algo mais profundo. Algo que você sabe, algo que Deus já te falou antes, para você sair de perto, para você fechar essa porta, para você tirar os seus pés de lá. Mas vira e mexe está ali, de novo, fazendo a mesma coisa, não consegue se afastar, não consegue sair dessa situação. Então, pare e reflita, seja a paz e o juiz em seu coração. Peraí, eu tenho paz sobre esse assunto? Tenho. Estou em plena paz. Eu oro sobre esse assunto. Eu penso nesse assunto, penso nessas pessoas, seja lá o que for, e tenho uma paz que independe das circunstâncias. Então eu tenho muita paz. É um sinal verde. Vai, siga. Agora eu penso, medito naquela história, reflito, oro, converso com Deus, 1 dia, 2 dias, aquele incômodo, aquela confusão. Às vezes, amados, mesmo durante as circunstâncias difíceis, a gente tem a paz. Falando, o cenário atual tá esse. Mas quando eu paro e penso nessa história, eu tenho paz, eu tenho alegria. Então é a fé, a certeza de que aquela história vai cooperar para o bem. Agora, e Jesus também nos diz, né, que a paz que ele dá é uma paz que independe de circunstâncias. A minha paz lhes deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Assim o próprio Senhor Jesus fala com a gente. Fala ao nosso coração, fala através da palavra de Deus. Jesus, o verbo que se fez carne, Jesus, o verbo, a palavra. Só que muitas vezes a gente insiste porque quer insistir, porque não quer, mas como que eu vou dizer para aquela pessoa, como que eu vou dizer, como. Então a Bíblia também nos diz, amados, quando a gente quer agradar demais aos homens e não quer agradar a Deus, também mostra ali onde é que está o nosso coração. E ao mesmo tempo a gente quer ali ficar recebendo as coisas de Deus, quer viver em harmonia com Deus, quer viver em paz com Deus, quer viver em alegria plena com Deus, mas fazendo algo completamente contrário daquilo que Ele mesmo está dizendo. Amados, Ele está em lugares que nós não estamos. Ele está ouvindo pessoas que nós não estamos, mas Ele está ali, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, a todo tempo. E por Ele saber exatamente, a Bíblia também nos diz que não é nada oculto que não venha a ser revelado. Por Ele saber exatamente, Ele nos mostra, Ele nos revela exatamente o que estava sendo feito, tramado, seja lá o que for, nas costas. Ele mostra, Ele coloca na nossa frente. Cai no colo, né? Como a gente fala em português, claro. Nossa, quando eu vi, puf, essa informação caiu no meu colo. Isso caiu no meu colo. Que a gente agradeça a Deus, porque Ele mostrando, Ele revelando. A gente já estava achando que uma pessoa era ótima, que uma determinada situação era ótima, até que, puf, Ele foi lá e mostrou. Deixa eu te mostrar aqui, meu filho, o que está acontecendo aí, que você não está vendo. Então Ele revela, sim, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, queridos, amados, preciosos, voltando aqui para a paz,
no nosso coração. A ausência de paz, como eu estava dizendo, ela quer dizer sim muita coisa. Então, claro, tenho paz completa? Sinal verde, vai, segue. Agora, peraí, não tenho paz. Estou incomodado, estou incomodada. Tem um conflito interno dentro de mim. Eu oro, aquilo ali me deixa... Eu oro, entrego nas mãos do Senhor, eu não tenho paz. E eu continuo com aquele assunto angustiada. Parece que meu peito está sendo sufocado. Opa, pode ver que tem alguma coisa aí. Porque a paz é o juiz, a paz de coração. A paz no nosso coração. A paz é o juiz. A paz de Cristo é o juiz no nosso coração. Então veja, reflita sobre o momento da sua vida, em que momento você está da sua vida, o que de repente você está aí atravessando, que você não consegue ter paz, porque lembrando que a paz de Jesus independe de circunstâncias. Reflita, entregue nas mãos de Deus e peça para Ele, ore também sobre esse versículo e peça para Ele te mostrar o que está aí causando essa ausência de paz sobre esse assunto. Ele vai mostrar, quando Ele mostrar você agradece e segue. Tá bom, queridos? E sai de onde Ele mandou você sair. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram. Todos vocês que vão acompanhar a live gravada, seja no Instagram, seja no YouTube. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor te sigam incansavelmente sempre. Que elas sejam sempre derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Obrigada, Raquel, Rogerinho, Caroline, Renato, Cilândia, WF, Vani. Amém, minha querida, glória a Deus. Obrigada, Anne, Paulo, Briane, Aline, Maristela, Angélica, Magda, Luiz, bom dia, querido. Solange, Isabel, Diana, Priscilinha, Tatiane, Luiz, Fê, tudo bom, amiga? Que bom você aqui com a gente. Ceissa, Ana, Caroline, Diogo, André, Fábio, Rosângela, Grazi, Edson, Vral, Edson, Thaís, outro Renato, amém. José, Deus te abençoe também, querido, obrigada. Juliane, um beijo, queridos, para vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no Jesus Nosso de Cada Dia, em nome de Jesus.